Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha? Sucesso total? Estão viajando na geografia de Rondônia? Mais uma vez estamos aqui com vocês para trabalhar um assunto da nossa geografia, um assunto que está ligado na nossa aula anterior, porque na aula anterior nós falamos sobre meio ambiente, algumas situações ligadas ao meio ambiente e também relatamos alguns fatos históricos, inclusive o nosso professor Jorginho contou um pouco da história de vida dele. E hoje vai contar de novo, porque tem mais um pouquinho sobre essa trajetória da Amazônia, Rondônia, em relação à sua demografia, em relação à questão do desmatamento e as políticas públicas há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Portanto, Geografia de Rondônia na área. Vamos lá na tela para saber qual é o nosso assunto da nossa aula. Aula 9.1. Vamos trabalhar o Polo Noroeste e o Planaflora, parte 1, onde nós vamos ver, tá? Nós vamos ver o que são esses projetos, né? A criação do Polo Noroeste, do Planaflora. Vamos trabalhar um pouco falar um pouquinho sobre terras indígenas e o zoneamento socioecológico e econômico do estado de Rondônia, tá? Começando com a questão do Polo Noroeste. Olha só que interessante. Aí a gente já começa com as histórias, né, Jorginho? Essas histórias que tem a ver com o processo de colonização, né? Como nós falamos na última aula, o nosso estado, ele é um estado que recebeu muitos migrantes e imigrantes. Então essas pessoas começaram a chegar aqui, começaram a receber os lotes, as terras, através dos projetos de colonização que foi falado, né? PIC, depois projetos de assentamento dirigidos, os PADs, depois vieram os PA, né? Projeto rápido, né, de assentamento. E o que acontece? A chegada dessas pessoas trouxe alguns problemas, como nós citamos, problemas como foi o caso do desmatamento, das queimadas, porque eram estratégias que o governo federal tinha estabelecido para ocupar o espaço geográfico rondoniense, ou do território federal de Rondônia. E o que acontece? Essa área da Amazônia, Rondônia também, ela começou a receber milhares de pessoas, né, Jorginho? E um fator interessante, essas milhares de pessoas estavam alterando esse espaço geográfico. De que forma? Através do desmatamento e também das queimadas que ocorreram nesse período. E que o território federal de Rondônia, nessa época, os índices estavam alarmantes, bastante elevados. Ok? Vamos lá na tela? Então, o texto vem falando justamente, o governo federal criou estratégicas e políticas públicas para ocupar essas áreas do norte do país, áreas de fronteira, da região amazônica. E um dos projetos que foram criados para ocupar, para também desenvolver a região amazônica foi o Polo Noroeste, tá? Que foi criado em 1981 e o objetivo dele era o quê? Desenvolver a região noroeste do Brasil, que abrange o estado de Rondônia e grande parte ou parte do estado do Mato Grosso, tá, galera? Teve como principais ações a abertura da estrada transamazônica, pavimentou a BR-364, que liga a região ao resto do país, assentamento de imigrantes na região, promoveu o crescimento da fronteira agrícola, promoveu, entre aspas, a saúde e, entre aspas, a proteção ambiental. Só que não. É isso, o Polo Noroeste ele veio e trouxe também muitos problemas. Professor, dá um exemplo. As queimadas que a gente está falando aqui, tá? Foi principalmente no programa Polo Noroeste. O Polo Noroeste, o professor dá um outro exemplo, sem ser queimada e sem ser desmatamento. Você sabia, Carlinhos, que não houve um planejamento do território, do espaço geográfico que foi implementado, que foi para ser dado aos colonos, as terras dadas aos colonos? Teve colonos que, por não ter sido feito esse zoneamento, que só depois que virá, né? Teve colonos que... Tá aqui sua terra, seu João da Costa, tá aqui. Lote 68. Isso.
Aí lá vai ele, quando ele chega, é no Só- meio de Só uma mato. pedreira. Ou mato, né? Não, pedreira. Não tinha no como que vai plantar. Verdade. Tá entendendo? Tem Mato. esses detalhes. Pedreira. A área de difícil acesso. Isso. Do outro lado do rio. Isso. Aí, seu Zé Maria, aqui o seu terreno é o 70. Aí quando ele chega lá, vai ver Um brejo. um brejo. Aí, Dona Maria, a senhora ganhou um terreno aqui. Aí quando a mulher chega lá, a mata era em cima de um areal. Como é que vai plantar em cima da areia? Então, não foi feito esse planejamento do espaço da terra, onde era a terra agricultável, onde não era, onde era de preservação ambiental. Não foi feito esse estudo. E vale salientar que o Polo Noroeste, ele recebeu dinheiro estrangeiro, Isso. porque foi pego altos valores, milhões e milhões de dólares com os bancos americanos ou com o banco norte-americano para poder financiar essas estratégias ou começar a montar estratégias para ocupar a região amazônica. Só vou fazer uma aspas aqui importante para falar sobre por que o governo federal se preocupou muito em ocupar a região amazônica. Porque era uma área inóspita, era uma área que não tinha grandes centros urbanos. Os maiores centros urbanos nessa época no Brasil eram o sul e o sudeste. E ali também tem a questão política, que havia muitos movimentos, vale salientar que havia muitos movimentos que lutavam em busca de moradia, condições salariais, e o governo, nessa época, era do regime militar, ele, para tentar minimizar um pouco esses impactos, começa a criar estratégias para ocupar essa região, que é a região amazônica. Esse detalhe que você falou, Carlinhos, é muito interessante e eu vou aprofundar no que você falou. Vamos entender que essas políticas e essas estratégias governamentais da época, década de 70 e 80, os governos eram os militares. Só que o sul do Brasil já estava saturado. Não tinha mais terras disponíveis para os agricultores. Tinha um grau de desenvolvimento. Já tinha um grau de desenvolvimento grande. A mecanização expulsou o homem do campo. Anote isso aí. Porque isso aí vem em concurso público, né? Perfeito, Jorginho. Então, o sul do Brasil tinha quem? O agrobusiness, o agronegócio já bem desenvolvido, e a mecanização. Vai gerar o quê? Conflito. Então, uma das estratégias implementadas pelo governo federal era justamente resolver os problemas do sul e sudeste do Brasil em relação ao conflito no campo, que era dar terras para a região norte do Brasil. Exatamente. Aí vieram milhares de pessoas. A abertura das estradas, a BR-364, ela já estava aberta, só que não estava pavimentada, asfaltada. Aí eles criam a estratégia de pavimentar posteriormente a BR e também uma outra grande rodovia no sentido horizontal, que nós chamamos ela de Transamazônica, que ela sai lá da Paraíba e vem cortando, né, todo o eixo amazônico até se encontrar com a outra BR aqui no estado de Rondônia. Ou seja, era uma estratégia assim bacana no papel, né, Jorginho? No papel era maravilhas, mas quando as pessoas chegavam aqui, viam a realidade, elas se assustavam. Muitos delas tentavam voltar, mas para voltar já era mais complicado. Então, isso era o que acontecia. Vamos lá no quadro, meu diretor? Meu diretor, vamos lá. Então, o Polo Noroeste ele não conseguiu atender a proteção ao meio ambiente, como estava no papel. Ele não conseguiu promover saúde, inclusive deu muitos problemas de saúde, tá? Ele conseguiu promover o crescimento da fronteira agrícola, ele conseguiu assentar migrantes na região, ele conseguiu pavimentar a BR-364, até porque a saúde e a proteção ambiental, ela está ligada de uma forma subjetiva, Carlinhos, à questão da migração. Esse grande fluxo migratório na época vai dar problema de saúde. Esse grande fluxo migratório para a nossa região vai dar problema
não vai conseguir proteger o meio ambiente. Um dos requisitos era que o colono fizesse logo a sua roça. Então, para fazer a roça, tinha que desmatar. E essa questão de saúde, até porque não haviam grandes hospitais da região amazônica. Exatamente. E milhares de pessoas que estavam migrando Malária. entravam na floresta amazônica pegando, e já de imediato já ficavam doentes da malária. Muitas pessoas adoeciam de malária, também fora ataques de animais ferozes, né, como cobras e outros animais. Então, essa questão de saúde também atrapalhou e pegou muita gente, porque chega aqui numa região praticamente sem atendimento médico, né, vamos dizer assim. E aí o trajeto da BR-364, ele vai interligar a região sudeste do Brasil, lá de Limeira, BR começa lá, até o Acre. E aí a região de Rondônia, nessa época, vai ter vou mudar aqui a cor, Carlinhos, azul. Vai ter a BR pavimentada. Então, o fluxo de pessoas vindo para cá vai se intensificar. Esse trajeto aqui, ó, até Porto Velho, até Cuiabá, vai ser pavimentado. Então, vai ficar muito mais fácil vir para cá. Então, isso vai acontecer lá na década de 80. O Polo Noroeste começa na década de 70. 70, né? Okay? A BR-364 já tinha sido aberta, ela seguiu o traçado das linhas telegráficas de Marechal Rondon. Ela cortava muitos distritos de Porto Velho, porque vale salientar que nessa época, território federal de Rondônia, Guaporé e Rondônia, as maiores cidades eram somente Porto Velho e Guajará-Mirim. E os polos de parada das linhas telegráficas, que posteriormente vai ser os maiores municípios, eram todos eles praticamente distritos de Porto Velho. Então, quando vem abrindo a BR-364, era com esse intuito de ocupar todo o espaço geográfico amazônico. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma estratégia considerável em relação à ocupação, porque você vai ter aí uma BR que vem do sul, de forma, vamos dizer assim, longitudinal, e outra BR que vem latitudinal, horizontal, que é a nossa chamada BR Transamazônica, que aí ela também vai começar a trazer milhares de pessoas sendo assentadas pelo INCRA no eixo dela, ocupando áreas indígenas, né, uma propaganda intensa do governo federal nessa época. Exatamente. Então, essa propaganda chega em outros rincões do Brasil, inclusive na região sul e sudeste. Então as pessoas viam essas imagens, nossa, como tá bonito lá. E aí, opa, vou para lá, vamos arrumar nossas trouxas, vamos embora para Porto Velho, para Rondônia. Vamos que estão distribuindo terra lá, o governo está dando terra de graça. E realmente foi assim. Um dos fatos marcantes sobre também a BR, a Transamazônica, né? Ela cortava muitas terras indígenas, inclusive há relatos de conflitos entre os militares que estavam abrindo essa estrada com os povos indígenas. Tanto militares morreram, quanto povos indígenas também faleceram, né, nesses conflitos. Então, lá pela década de 60, 3 mil pessoas por ano estavam vindo para Rondônia. 364, a BR-364, de 1.500 quilômetros de Cuiabá a Porto Velho, tornou o estado mais acessível para o assentamento lá nos idos 68. E o governo militar de 64 a 85 implementou o programa PIM, que nós vimos na aula passada, e o programa de polos agropecuários agroindustriais da Amazonas, o Polo Amazônia. Então a gente tem aí o governo militar, que foi quando aconteceu o projeto Polo Noroeste, ok? As estratégias deles também estavam relacionadas a povoar esses rincões da Amazônia que eram um vazio demográfico. Exatamente. O outro fator interessante é que a pavimentação da BR ela só vai ocorrer por volta do ano de 1984, onde agora com a pavimentação, olha só, aumentou o fluxo de pessoas, foi para mais de 160 mil. Por ano! Por ano. Uma viagem que antigamente, quando a BR não era asfaltada, durava em torno de 30 dias, entre Lamaçal, Areal, né, que essa BR, áreas pedregosas, essa BR que não era asfaltada, que tinha 3 mil,
saltou para 160 mil quando ela foi asfaltada. E aí, galera, olha só que texto interessante que colocamos aqui para você. Olha só, neste momento, o governo brasileiro não pôde lidar com a enxurrada de imigrantes com esquemas formais de assentamento e respondeu com um programa de assentamento rápido, que o Carlinhos falou agora há pouco, reconhecendo inclusive assentamentos informais fora de áreas controladas pelo governo. É aí que vai começar, então, os conflitos agrários dentro do estado de Rondônia. Que perdura até hoje, né? Que perdura até hoje, exatamente. São áreas ali próximas de áreas de reservas, por exemplo, a reserva indígena. Exato. O outro fator interessante sobre a questão do processo de ocupação desse espaço geográfico é o que acabamos de falar. O aumento dos conflitos fundiários, seja entre próprios colonos indígenas, povos indígenas, né? Áreas de preservação, né, que posteriormente foram criadas, isso gera conflitos fundiários e já vem nesse contexto histórico, né, devido à ocupação irregular do espaço geográfico. Os impactos nas populações indígenas, muitos povos indígenas perderam parte das suas terras ou foram realocados para outras áreas, então isso também trouxe esses problemas. O desmatamento, como já falamos, a degradação ambiental, os problemas de infraestrutura e de serviços públicos, como, por exemplo, nós vamos ter a questão de muitas áreas, muitos povos ou habitantes, populações, terem que se deslocar para a maior cidade na época, que era Porto Velho, onde que tinha mais uma estrutura razoavelmente para atender essas populações que estavam chegando, né, aqui nessa região. Um outro detalhe interessante também é que a infraestrutura viária nessa época não era de boa qualidade, só tinha mesmo a BR-364 asfaltada. Como os colonos, boa parte desses colonos que estavam chegando, eles foram realocados em áreas mais distantes da BR-364 e que foi aberto estradas, né, dentro desse contexto, essas estradas, boa parte delas eram estradas abertas, não eram asfaltadas, e que trouxe problemas para essas pessoas se deslocarem aos centros urbanos. Tá, só ainda nessa tela, para o aluno, porque eu já vi situações, Carlinhos, de alunos, pessoas do campo, pensar que quando fala em fundiário, está relacionado aos fundos do terreno, da terra. Não. Conflitos fundiários, quando você ouvir falar em conflitos fundiários é o mesmo que território, terreno, área, lote. Então são conflitos por terras, ok? Não é porque é no fundo das terras, não. São as terras mesmo. Um dos exemplos assim, bem emblemáticos que nós podemos citar para o nosso aluno foi a região de Corumbiara, que teve uma chacina ali por volta dos anos 90, em que morreram muitos colonos que ocupavam de forma irregular uma fazenda. Então, esses conflitos fundiários sempre existiram e ainda existem. Em pleno século XXI, nós ainda temos registro de conflitos fundiários aqui no estado de Rondônia. Porque, às vezes, eles confundem os fundos do terreno, né? Aí eles pensam que é o mesmo sinônimo de fundiária, e não é. Para área, lote... Isso, fundiária é uma coisa muito maior. Abrange, é um sinônimo de terreno, de lotes, é isso? E nesse contexto de problemas, nós destacamos, né, na aula passada, e vale salientar, que nós temos a chamada espinha de peixe do desmatamento, que está próxima do quê? As rodovias, principalmente aqui na nossa região do estado de Rondônia, a BR-364, o eixo da BR-364, surgiu esses grandes, vamos dizer assim, vazios de retirada de madeira, de retirada da natureza para formar núcleos populacionais. Perfeito. Então aí a gente tem imagem de satélite, você consegue ver, perceber. Aqui vou mudar aqui a cor, vou botar o vermelhinho mesmo. Aqui, ó, a ponta do Abunã, não é isso? BR-364. A gente consegue ver todo o contorno de Rondônia e a gente consegue ver que a parte onde tem mais espinha de peixe é aqui, ó, é ao longo da BR, ok? Que vem lá do sul de Rondônia até chegar aqui em Porto Velho.
ok? E aí, essa BR, a BR-364, pavimentada, nossa, era um sonho, realmente, porque toda a dificuldade do colono, Carlinhos, é chegar até a BR para escoar sua produção. Perfeito. Vale salientar que a BR-364, ela é uma BR que passa por Rondônia, Mato Grosso, parte de São Paulo e vai até o Acre. Também Isso. o Acre tem esse histórico aqui. Ó, essa ponta do Abuné, ela também vai para o estado do Acre. Sim. Porque a BR-364, ela corta esses grandes estados, porque ela interliga né, essa fronteira. Isso. Ela faz a curva vindo para cá. Essa fronteira agrícola, fronteira de migração, né, processo migratório para os povos que vinham do sul do Brasil, principalmente para Rondônia e para o Acre. Né? Aí, Carlinhos, tem um detalhe. Aí o aluno pode pensar, mas professor, eu moro aqui nós estamos muito longe da BR, mas é tudo asfaltado. É uma outra realidade. Nós estamos falando aqui lá dos idos anos 70, 80, tá? Ok? Hoje a realidade é bem diferente. Mas tem ainda temos problemas, e mas não ainda está bem temos outros melhor. detalhes, né? Porque fora do eixo da BR-364, nós temos outras As ROs. rodovias, né? ROs e BRs federais, como a Isso. 429, 421, 425 Isso. e as ROs e as linhas que cortam essas rodovias. Então, essa imagem que vocês observam da espinha de peixe também vai adentrando porque vai sendo aberto estradas. Posteriormente, algumas vão ser asfaltadas e outras ainda não estão asfaltadas e que vai causar essa abertura, né, do espaço geográfico e a alteração pela ação antrópica. Dentro desse contexto, também nós temos a questão do Polo Noroeste, né, que olha só o que é interessante, Jorginho. O Polo Noroeste ele foi muito criticado e ele foi, né, devido a essa questão que nós citamos, as problemáticas que surgiram, o que o governo federal vai fazer? Juntamente com o governo do estado de Rondônia agora, ele vai substituir pelo Planaflora. O que significa Planaflora? Plano agroflorestal do estado de Rondônia, que foi criado em 1991. E agora, esse orçamento vai saltar para 216 milhões de dólares. Olha só o tanto de dinheiro que foi emprestado para desenvolver nessa época, nos anos 90, o estado de Rondônia agora, né? E aí, ó, que vai ser financiado pelo Banco Mundial, né, o BID, e em contrapartida o governo brasileiro vai dar 26% vai receber 26%, vai ser responsável por 26%, né, enquanto o governo estadual, o governo de Rondônia, né, vai ser responsável por 13%. No caso, foi 72% feito do empréstimo do BID. Isso. O governo federal, no caso o Brasil, pegou 26% de financiamento e foi dividido, né, 50%. 13% do governo estadual e 13% para o governo federal. E aí, então, o Planaflora. Olha só, antes de a gente começar a falar dele, a gente tem que voltar e falar sobre uma historinha. É uma historinha de muito tempo atrás. É um pouquinho, né? Aquilo que a gente falou na aula passada, as críticas, os movimentos mundiais na época, tá? Isso você pode digitar aí na internet, nos sites de vídeos, e dizer queimadas em Rondônia, década de 70, 80, vai vir muitos vídeos. Muitas críticas, enxurradas de críticas mundiais a nível assim, alarmante mesmo o que aconteceu aqui na Amazônia. Era muita fumaça, né, Carlinhos? Exatamente. Era muita queimada, era muita gente e todo mundo tinha que queimar. Era um dos critérios que o governo tinha dado no primeiro projeto, né, no Polo Noroeste, tinha que abrir a sua roça. Para abrir a roça tem que independente do processo. Independente do processo. Independente. Então, era uma justificação que se dava para dizer, agora ele vai começar a produzir. Então, e veio uma enxurrada de pessoas, então isso multiplica pelas milhares de famílias que vieram para Rondônia. E todos fizeram isso. É isso? Isso deu problema seríssimo, porque o mundo olhava, a Amazônia está queimando.
a Amazônia está queimando, e era muita fumaça, e colocava aquelas imagens em todos os telejornais da Europa, da França, da Itália, não é isso? Aí a gente Unidos. pode fazer até uma comparação do que aconteceu o ano passado, né? No ano passado nós tivemos uma grande estiagem, aumentou os focos de incêndio, consequentemente, boa parte do estado, boa parte da Amazônia ficou encoberta de fumaça das queimadas. Mais ou menos o que aconteceu em 2024 era o que acontecia nos anos 80, 70 e 80. Muita fumaça na atmosfera. E aí as críticas vieram, né? Ué, o que está acontecendo lá na Amazônia? Por que está tendo tanto incêndio? Não vai haver nenhum controle? O governo federal não vai fazer não vai criar um projeto para tentar minimizar esses impactos? Aí veio. E aí veio justamente uma nova roupagem, tira-se de cena o Polo Noroeste e agora implementa-se o Planaflora. O Planaflora, ele vem agora sim de uma forma mais científica, digamos assim, e de uma forma mais estratégica do planejamento do território, com imagem de satélites, com profissionais fazendo em loco o estudo do solo. Então foi feito o zoneamento. Perfeito. Aí sim a gente tem um planejamento do território de Rondônia. Vamos lá na tela, meu diretor. Então, o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, Planaflora, teve sua origem na identificação dos problemas no processo de migração que passou o Estado, principalmente na década de 80. Ele começa com um contrato assinado em 92 entre o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e o Brasil para a execução pelo Estado de Rondônia. Ou seja, o Brasil pega o empréstimo, o Brasil pega, e quem vai executar ele? O Estado de Rondônia. E os objetivos do Planaflora é justamente criar e implementar ações que propiciam o aproveitamento racional. Nós estamos falando de desenvolvimento sustentável. Agora, não é mais, vamos dizer assim, desenvolvimento à la volonté. Agora, o desenvolvimento sustentável, ou seja, conscientização do que você vai desmatar e vai queimar, mas ao mesmo tempo vai reflorestar, recuperar áreas desmatadas. Exatamente, porque agora com o Planaflora vai acontecer o desenvolvimento sustentável. Então, do ponto de vista econômico, o Planaflora ele foi ousado. Ele foi uma proposta ousada de captação de dinheiro, né, de recurso financeiro do Banco Mundial, para viabilizar o desenvolvimento do Estado de Rondônia. Socialmente, ele foi uma proposta pioneira ao ensejar a participação da sociedade civil nos processos de diagnóstico, análise e proposição de soluções, o que consubstancia nos planejamentos das ações realizadas. Então a sociedade civil, o governo deixa se aproximar, a organização sociais, todas elas, como por exemplo as cooperativas, né, as cooperativas de crédito, os bancos, as cooperativas de colonos, as pessoas agora começam a ter uma participação maior. Não é só o governo que foi responsável por fazer ele, ok? E dentro do Planaflora, ele vai ser o marco inicial para o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. Por que vai se criar um zoneamento? Porque agora, com a palavrinha, ou seja, com o objetivo de desenvolvimento sustentável, vai criar áreas de preservação, áreas de exploração, áreas de produção, que o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia veio para trazer essa mudança e essa sustentabilidade. Um detalhe importante sobre o zoneamento socioeconômico: o estado de Rondônia foi o primeiro estado a fazer o zoneamento. Muito legal. E aí vem uma proposta muito interessante desse zoneamento, que vai ser o nosso tema, que também tem a ver com as terras indígenas. Porque o zoneamento fez dele. A partir do zoneamento, as áreas de proteção integral, áreas de proteção, as terras indígenas entram dentro dessas áreas de proteção criadas pelo zoneamento, né? Os nossos povos indígenas, vocês, nossos alunos aí dos povos indígenas, né, sabem que as áreas de vocês são áreas de proteção e foi criada exatamente pelo zoneamento.
Exatamente, ó, já que já tocou no assunto que foi feito pelo zoneamento, olha só, foi detectado, né, 19 áreas indígenas em Rondônia e definidas, né, totalizando mais de 4 milhões de hectares, uma área em fase de regulamentação e 2 interditadas em função de presença de índios isolados, o que representa aproximadamente 20% da superfície territorial do Estado. Então, até isso, o zoneamento teve a participação ali de outros órgãos públicos, federais, estaduais, como a FUNAI, a SEDAM, né, e isolar esses índios, para que indígenas, né, o termo ali é porque é um texto antigo, mas os indígenas, para que eles justamente conseguissem sobreviver. Inclusive, por causa do zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia, ainda, de acordo com os estudos, ainda existem pelo menos algumas tribos indígenas que ainda estão isoladas no meio da floresta amazônica, né? Então, por causa dessa demarcação das áreas indígenas, né, que ao total são 19 áreas, é que para poder preservar a cultura, preservar o índio da exploração, né, de chacinas, de doenças, né, que possam afetá-los e diminuir drasticamente essa população. E como foi, né? Reduzida, né? Ela teve conflitos com o homem branco ao longo dessas décadas todas, né? Então, a gente sabe que ainda existe uma alta índice de mortalidade entre os menores de 14 anos em doenças, inclusive por doenças. Aí são as áreas indígenas que nós temos em Rondônia, galera. Vocês podem ver, e que obviamente que fica a mais evidente é a Urueuauau, aqui na região central de Rondônia, que pega parte de Guajará-Mirim, Campo Novo, Governador Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Alvorada, Seringueiras, Costa Marques. Então, é a maior área de terra indígena de Rondônia, porque contempla ali conjunto, né, de terras, né, que vai desde o Rio Negro, Pacás Novos. Então, você pode ver que o zoneamento teve essa preocupação de preservar essa área intacta para os indígenas de Rondônia. Outro detalhe importante é que todas essas reservas indígenas, elas preservam os povos do acesso à exploração madeireira, do acesso da exploração mineral, tá? Entre os povos que se destacam, os povos indígenas que se destacam dentro dessas áreas criadas, nós podemos dizer aí os Oroarã, os Tupari, os Jabutis, os Macurape, os Massacá, Juru, Cujubim, Aricapu, os Caritianas, os Araras, os Gaviões, os Tuparis. São dezenas e dezenas de povos indígenas que estão dentro dessas áreas criadas, né, pelo zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. E esses estudos importantes sobre dados da natureza, da economia, sobre as populações e sociedades residentes no estado deveriam ser usados para criar políticas governamentais em relação aos projetos de desenvolvimento, sustentabilidade e preservação ambiental. O outro fator importante também sobre o zoneamento, né, que começa aí a criar áreas de preservação, exploração, áreas de manejo florestal, tá? E o zoneamento, a primeira tentativa foi a partir de 1986 até 1988, certo? Para que quando ocorresse, né, o ano foi finalizado por volta de 1986, foram criadas então todas essas áreas que vocês observam nesse mapa, né, do zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. E esses estudos, tá, foi importante porque a partir de então nós temos aí os detalhamentos dos meios físicos, biológicos e socioeconômicos do estado de Rondônia, no qual nós vamos ter então essas áreas de separação, áreas de preservação, as áreas indígenas, as áreas de reservas biológicas e outras áreas que foram criadas para que pudessem desenvolver ecologicamente o estado de Rondônia através do Plano Aflora. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Fechou, Tchau. Até.